É um exclusivo da CMTV Pinto da Cor. Vamos olhar para este encontro, esta notícia exclusiva da CMTV com todo o detalhe nesta Liga de Ouro, mas para já vamos falar também sobre o europeu e sobre os mais recentes resultados que interessam obviamente a Portugal. Olhamos para os jogos dos oitavos de final da prova. Portugal está nessa fase, vai defrontar a Bélgica. Já hoje a Itália garantiu a passagem aos quartos de final e a Itália a possível adversária de Portugal na fase seguinte, caso Portugal consiga vencer a Bélgica. Também nos oitavos de final jogam França contra a Suíça e a Croácia defronta a Espanha. Os outros 4 jogos dos oitavos de final são os que vamos ver já de seguida. Para já esta metade da tabela, agora aqui estão eles. A Dinamarca também já garantiu a passagem à fase seguinte, goleou hoje o país de Gales. Ainda se defrontam nesta fase da competição Holanda e República Checa. A Inglaterra defronta a Alemanha e a Suécia joga com a Ucrânia nestes oitavos de final. Assim, Portugal já sabe quem tem pela frente, caso consiga vencer a Bélgica. É por aqui que vamos começar hoje a nossa conversa. Comigo estão o Diamantino Miranda, o Luís Pedro Sousa, o António Figueiredo e também o André Pinotes Batista, hoje connosco via Skype. Uma boa noite aos 4. Diamantino, claro que Portugal neste momento está completamente concentrado no jogo com a Bélgica, mas nós sim podemos falar do que eventualmente vem a seguir. Olhando para este jogo de hoje, a Áustria bateu-se muito bem, mas a Itália mostrou ser claramente superior. Caso siga em frente, achas que Portugal tem equipa para se bater de igual para igual com a Itália ou não? Boa noite. Tem. Portugal já demonstrou, ainda neste último jogo com a França, demonstrou, e era só o campeão do mundo, que tem uma equipa que pode bater-se com qualquer equipa do mundo neste momento. A única diferença que existe muitas vezes entre Portugal e algumas das melhores equipas do mundo é que Portugal nunca tem aquilo que nunca teve, ou seja, uma identidade de jogo. Portugal vive sempre muito da inspiração dos seus melhores jogadores. E se nós tivermos a sorte de ter o Cristiano Ronaldo nestes jogos agora de eliminação, de só um jogo, Cristiano Ronaldo, um Bruno Fernandes, um Bernardo Silva, um Jota, inspirados, podemos bater-nos com qualquer equipa do mundo. Portanto, esta Itália hoje demonstrou aquilo que eu há pouco dizia ali ao Luís, depois de sair de casa e estava com o meu filho a ver o jogo, nos primeiros 15, 20 minutos, nada fazia prever, por exemplo, que a Itália conseguisse bater a Áustria. O domínio era quase total da Áustria e a Itália jogava, como nós normalmente também já sabemos que joga, uma equipa que defende bem, que defende muito bem, coletivamente, e que depois espera o erro do adversário para dar aqueles golpes fatais. Embora esta Itália já não seja como as Itálias de antigamente. Não é, mas esta Itália, aquilo que estava a demonstrar neste jogo, até pelo menos ao tempo que eu vi... O Portugal continua a depender muito da inspiração das individualidades ou não? Concordo, gostaria muito de não ter que subscrever essas palavras, mas de facto é verdade o que o Diamantino diz. Nós temos uma soma de enormes talentos, mas a tal identidade que o Diamantino falava muitas vezes não está lá, a tal coerência de equipa, só que a verdade é que temos tanta qualidade, mas tanta qualidade, que por vezes isto acaba por não se notar, felizmente para nós, porque quando o Diamantino diz que precisamos da inspiração e começa a elencar os nomes, nós quase não terminamos porque a qualidade é tanta que até nos esquecemos que João Félix está indisponível. Sim, por exemplo. Eu subscrevo o que o Diamantino estava a dizer, mas ao mesmo tempo também temos que olhar para o copo meio cheio, e o copo meio cheio é que dependemos da inspiração de gente muito talentosa, e portanto quem dera a muita gente poder se lamentar disto. Agora, o que eu penso é que com esta qualidade, se tivéssemos a tal identidade que foi agora falado e que já foi no passado, nós teríamos umas probabilidades muito maiores de sucesso. Aliás, eu escrevi há cerca de 3 meses um artigo, na altura parece que não caiu muito bem junto de algumas pessoas, onde eu questionava a forma como Fernando Santos conduz a nossa seleção, reconhecendo-lhe que Fernando Santos foi o homem que conquistou os 2 títulos internacionais que nós temos, e isso é uma gratidão que teremos que ter por ele para sempre. De qualquer maneira, de facto, se houvesse identidade numa seleção que tem tantos jogadores de qualidade, nós éramos certamente mais dominadores. Mas de qualquer maneira, quem viu a atitude da seleção no jogo contra a França, também tem que deixar esta nota, Mariana. Foi muito bom ver como aquela gente se entregou, e aí talvez nos tenham tirado alguns argumentos. Se eu olhasse só para o jogo com a França, talvez eu não tivesse a dizer isto, mas olhando para os últimos 20 jogos, eu tenho que concordar com o Diamantino.
A CMTV sabe que Danilo Pereira e Nelson Semedo estão em dúvida para o jogo de amanhã frente à Bélgica. Em causa está a condição física destes dois jogadores. Foi Pedro Sousa também, tendo em conta a resposta que esses dois jogadores deram no jogo com a França. Podemos dizer que Portugal não tem grandes motivos de preocupação para o jogo com a Bélgica ou não? Boa noite. Não me parece que seja por uma eventual indisponibilidade de Danilo e Nelson Semedo que uma possível vitória de Portugal sobre a Bélgica fica em causa. Palhinha, como tu disseste e muito bem, foi especialmente feliz naquela segunda parte com França. Eu sou daqueles que entende que frente à França, Portugal fez uma melhor primeira parte a primeira parte de Portugal foi melhor do que a segunda, mas isso obviamente não tira o mérito da entrada de Palhinha e da resposta que ele deu. Dalot entrou mesmo já na parte final, já numa fase em que os franceses, por exemplo, estavam, digamos que, resignados ao empate. Também não queriam arriscar muito e não deu para ver muito bem. Dalot não foi suficientemente pressionado para nós podermos tirar uma ilação deste género. Nós conhecemos também o trajeto de Dalot, conhecemos o trajeto de Nelson Semedo e não me parece que a diferença de valores seja assim tão grande, assim como também não é a diferença entre Palhinha e Danilo, pelo menos nesta fase da temporada e nesta fase, nomeadamente da carreira de Palhinha, em que está, obviamente, uma curva ascendente e que, por causa disso, tem a Europa de olhos colocados nele. O problema de Portugal, como aqui já foi dito, muitas vezes parece que o todo não é igual à soma das partes, pegando um pouco naquilo que disse o Diamantino e naquilo que disse o André. Falta, por vezes, algo mais, falta espaço, falta tempo, falta, eu diria até conjuntura, se assim se pode dizer, para que os nossos jogadores mais talentosos possam explanar exatamente esse talento. Eu lembro-me que, por exemplo, frente à Hungria, em que Portugal só chega à vitória nos últimos 5 minutos, Portugal, apesar de estar a fazer um jogo rigoroso, até competente em alguns momentos do jogo, estava a praticar um futebol muito burocrático, não havia ninguém, muito da filosofia e da estratégia implantada, não havia ninguém que criasse um desequilíbrio, que driblasse um adversário e criasse ali uma situação, por exemplo, 2 para 1, uma desmarcação que funcionasse como uma ruptura. Isso não aconteceu. Depois, com a Alemanha foi o que se viu, já escalpelizámos isso se calhar demasiadas vezes ao longo deste tempo. Houve ali uma falha estratégica que era flagrante e que se notou logo aos 4 minutos, quando há o primeiro golo anulado à Alemanha, e em que os alemães marcaram 4 golos e criaram todas as oportunidades, todas de jogadas semelhantes. Sendo que a Bélgica também joga com 3 centrais, exato, não é? Frente à França as coisas melhoraram. A entrada de Renato Sanches e de Moutinho foram fundamentais. Renato Sanches, por aquilo que dá ao jogo, pela ambição que transmite ao jogo, pela forma como arrisca e como dá também, obviamente, como empresta o físico, o seu poder físico para a equipa, e Moutinho, obviamente, para pensar o jogo. Ele sabe todos os momentos. Frente à Bélgica, são os dois candidatos. Vamos olhar já para essa fase, mas para já, só para essas possíveis alterações. Os dois jogadores que falaste agora, Renato Sanches e João Moutinho, são candidatos a repetir a titularidade de António agora no jogo com a Bélgica. Já em relação a estas possíveis baixas de última hora, se bem que os dois saíram com problemas físicos, por isso havia já essa hipótese, mas particularmente em relação a João Palhinha, havia quem defendesse já que estava a merecer titularidade, mesmo se Danilo Pereira não estivesse com problemas físicos. O António concorda com essa ideia ou não? Exatamente. Uma das coisas onde a gente claudicou contra a Alemanha foi claramente no centro do terreno, onde jogámos com 2 trincos de portas abertas, não é? Foram tudo menos trincos. Portanto, e nessa altura foi logo muito questionado se o Palhinha e o Sanches não deviam jogar. Agora, não vejo, acho que a questão da nossa falta de identidade é como em tudo que é português. É este sebastianismo de nós não acreditarmos em nós próprios e nas potencialidades e naquilo que sabemos fazer e naquilo que podemos fazer. Nós temos, a nossa seleção é constituída por jogadores que jogam nos melhores clubes do mundo. Em grande maioria. Temos o melhor jogador no mundo a jogar na nossa seleção. Portanto, o que a gente tem nisto e noutras coisas é que acreditar em nós, que essa identidade aparece. Essa identidade e essa raça aparece.
Para o jogo de amanhã, há esta notícia que aqui avançamos. Estão em dúvida Danilo Pereira e também Nelson Semedo. Podem ainda ser utilizados por Fernando Santos, mas têm problemas de condição física e por isso Fernando Santos já tem escolhidas as alternativas caso os dois jogadores não estejam a 100%, Danilo Pereira e Nelson Semedo. E para os lugares entram, caso estes dois não joguem, João Palhinha para o meio-campo e o jovem Diogo Dalot para a ala direita. Vamos olhar também para o que disse o selecionador nacional na antevisão do jogo de amanhã. Fernando Santos recusa revelar se vai mexer no 11 para o jogo com a Bélgica, mas garante que não vai fazer alterações em função do adversário. Não tem a ver só que não pode só pensarmos no adversário. Então éramos uma equipa pequenina só que só pensava no adversário. Temos que pensar por nós próprios e que aquilo que tem sido sempre o nosso padrão. E isso, pronto, neste último jogo entendi que devia refrescar a zona central do campo com a entrada do João e do Renato. Amanhã vamos ver, também depende depois um pouco, porque eu acho que não vamos ter esse problema, porque a equipa descansou bem nestes 4 dias e também só 6 jogadores jogaram o tempo todo, e, portanto, mas de qualquer maneira, hoje vamos ter aqui o último treino, vamos ver, também nunca sabemos o que é que pode acontecer, não pode, se está tudo bem mesmo, se não está, e amanhã lá decidiremos quem são os 11, e de certeza que os 11 vão para dentro do campo, como podiam ir os outros, com a minha confiança absoluta neles. Fernando Santos avisa que a seleção nacional tem de defender bem no jogo com a Bélgica. O selecionador realça que o jogo de amanhã é uma final. E sei que nestes jogos grandes e numa final como é esta, porque para chegarmos à final, esta é a primeira final e o que queremos estar é na final, mas para isso temos que vencer esta e assim como a equipa belga seguramente, o que temos que fazer é na realidade não dar espaço. A equipa que souber defender melhor, que não dê espaço e que souber, quando tiver posse da bola, gerir bem a posse de bola e criar situações para finalizar, é a equipa que vai ganhar este jogo. Eu acredito que Portugal vai fazer isso bem, os jogadores estão conscientes do que têm que fazer. Eu acho que as finais são isso. As finais não se jogam, as finais ganham-se. E nós estamos nesta final para ganhar. E é isso que nós acreditamos que vamos conseguir. Agora, sabendo que vamos ter um adversário também muito competente e que também quer muito isso. E eu acredito e espero... tenho a forte convicção que nós vamos ser mais competentes. Fernando Santos diz que Cristiano Ronaldo é uma referência para os jogadores mais novos da seleção, tal como acontecia em 2016. Sim, mas esta equipa tem 11 jogadores que já vêm em 2016 também, portanto, Ronaldo não é uma novidade agora. Ronaldo é uma referência para o futebol português e para os jovens do futebol português, desde que, ao fim de 5 ou 6 anos, ter vindo da Madeira com 11 anos, começou a jogar na equipa principal do Sporting e, portanto, obviamente que grandes jogadores são sempre referências para os mais jovens porque querem sempre ser como eles e isso é ótimo que assim seja. Agora uma notícia exclusiva. O Benfica continua hoje a preparação para a nova época, com os jogadores a fazerem exames médicos no Hospital da Luz. Vamos olhar para as imagens que foram divulgadas pelo Benfica de hoje. Vemos a Pizzi, um dos jogadores que hoje foram sujeitos a testes médicos. Também o jovem Diogo Gonçalves, 2 jogadores que, à partida, vão estar no plantel de Jorge Jesus. Lucas Veríssimo, que ainda recupera de uma lesão, com o jovem Diogo Gonçalves. E aqui Franco Servi, que tudo indica estará de saída para o Celta de Vigo, mas para já vai fazendo exames no Benfica, tal como o jovem guarda-redes Samuel Soares, jovem que sobe da equipa B. Vemos também Luca Waldschmidt, avançado alemão do Benfica. À partida será a opção para Jorge Jesus. Há dúvidas em relação a Weigl. Tudo depende das propostas que aparecerem. A Sevillar deve continuar no plantel. Este é o jovem Henrique Araújo, ponta de lança, que vai fazer pré-época com a equipa principal, já apontado ao Wolverhampton. Quanto a Samaris, o Benfica está interessado numa saída, mas o jogador não aceita rescindir. Chiquinho também deve deixar a Luz, mas fez também estes testes médicos. E vemos aqui o abraço entre Pizzi e Samaris, 2 dos jogadores mais antigos do plantel do Benfica, que ainda tem muitas indefinições. O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e também Pinto da Costa almoçaram ontem. É uma notícia exclusiva que avançamos aqui na CMTV. Surpreende, Diamantino, que neste almoço tenha ficado fora o presidente do Sporting ou não? Depende. Não sei em que contexto foi feito este almoço. Não deixa de ser realmente estranho, estando o presidente da Liga presente. Se fosse só Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira, até compreendia. Não sabemos o que é que iriam falar. Mas estando o presidente da Liga presente, é estranho que não esteja o 3º maior clube português também, um dos 3 maiores clubes portugueses, melhor dizendo, presente neste almoço. Também não sei o que é que foi tratado, não sei em que contexto é que foi feito o almoço, não posso adiantar muito mais. Se é para tratar dos problemas do futebol português,
acho que o Sporting, neste caso o presidente do Sporting, teria que estar presente também. André, preocupa-te que o presidente do Sporting não tenha estado nesta reunião, neste almoço, ou não? Não me preocupa da dimensão de o presidente do Sporting, Frederico Varandas, estar ou não estar num determinado almoço. Aquilo que me preocupa, eu já disse, eu não me vou cansar de dizer isto, enquanto os três grandes não se sentarem à mesa para discutir os problemas da indústria do futebol e do futebol português, nós vamos continuar a ter os mesmos problemas. E caímos sempre neste vício. E todos têm culpa. Neste caso, é o Sporting que foi marginalizado, mas no passado aconteceu com outros. E vamos rodando. E numas alturas é o Benfica, noutras alturas é o Porto, noutras alturas menos é o Sporting. Portanto, e agora dois rivais aliam-se contra o outro? E é sempre este vício, Mariana, que não leva a lado nenhum, porque se aqui o que está em causa é resolver os problemas do futebol português, então não tem que sentar o segundo e o terceiro. Seja que neste caso foi o Benfica e o Porto, e no passado foi o Sporting com o Benfica ou o Sporting com o Porto. Não estou aqui a discutir uma questão de clubite. É só este vício de se juntarem os que não triunfaram, que não resolve nada do futebol português. Agora, nós não podemos saber, estando o Presidente da Liga presente, se estamos perante uma questão que tem a ver com a indústria do futebol português ou se estamos simplesmente a discutir, por exemplo, o futuro da Liga. Será isso? Será que Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira estão a alinhar azimutos com o Presidente da Liga? Bem, aliás, disseram um do outro aquilo que eu não digo deles e hoje em dia sentam-se à mesa para discutir o futuro da política do futebol português. Portanto, se estamos perante um caso de resolver problemas, então deveriam estar no mínimo os três grandes. Se estamos perante uma questão de política futebolística, bem, nesse caso, então, tiraremos as ilações daqui a não muito tempo, porque eu recordo-me ainda recentemente que Pedro Proença era um presidente isolado. Era um presidente isolado à procura de apoios. E esta coisa que muitas vezes as pessoas chamam de geometria variável, que é quem vai apoiando em determinado momento cada líder, não deixa de ter curiosidade de assistir. Eu lembro-me de ver Pedro Proença isolado e lembro-me de defender Pedro Proença aqui neste mesmo canal por achar que ele estava a fazer um bom trabalho e tinha que ser defendido. Mas aquilo que nós vamos assistindo, Mariana, é muito mais politiquice do que coisas para resolver problemas do nosso futebol. Sendo que este almoço não foi a iniciativa de Pedro Proença, não é? Foi dos dois presidentes de Benfica e Porto. O facto de ser iniciativa de A, de B ou de C é indiferente. Estas pessoas têm funções e não se encontraram ali por serem amigos. Se me dissessem, bem, o presidente do Benfica e o presidente do Sporting que são amigos ou do Porto... Não poderia ser entendido como o Pedro Proença à procura de apoios, não é? Essa leitura não pode ser feita, uma vez que Pedro Proença foi o convidado. Era mais nesse sentido que eu estava a fazer essa ressalva só. E bem, fizeste bem essa ressalva porque não é isso que eu digo. Eu digo é que me lembro do tempo em que Pedro Proença estava isolado e que eu tinha que o defender por achar que ele estava a fazer um bom trabalho. E isto, Mariana, no fundo, para concluir, é esta a minha ideia. Eu, quando defendi que Pedro Proença estava a fazer um bom trabalho, filo conscientemente e convictamente, como faço hoje também. Não é porque ganhei ou porque perdi. Na altura eu estava longe de imaginar que o Sporting ia ser campeão. E a mim o que me parece interessante é que estas pessoas vão definindo os seus apoios em função de terem ou não terem sucesso. Portanto, a pergunta que fica é, estão preocupadas com o futebol português ou estão preocupadas com o próprio umbigo? Eu não tenho muitas dúvidas de qual é a resposta. António, da parte do Benfica, o António vê vantagens numa aproximação do presidente do Benfica ao presidente do Porto, ou não? Não, sinceramente não. Exclusivamente vejo vantagens. Luís Pedro, concordas com o André que dizia que no futebol português há uma tendência para quem não fica em primeiro, os rivais que não ficam em primeiro, se juntarem nas épocas seguintes? Concordo, de um modo geral e em tese concordo com aquilo que o André disse. De qualquer forma, a leitura que eu faço deste encontro. Vamos olhar também para a construção dos plantéis, em particular do Benfica, neste momento, e com uma notícia surpreendente. Carlos Vinícius quebrou o isolamento. O avançado do Benfica foi fotografado na passada quinta-feira num restaurante na zona da Aroeira, na margem sul, isto numa altura em que está obrigado a cumprir quarentena por ter passado férias no Brasil. O jogador brasileiro, que poderá ser aposta de Jorge Jesus na próxima época, não está ainda a treinar com os restantes colegas devido à quarentena obrigatória de 14 dias. Quem regressa do Brasil é obrigado a cumprir isolamento profilático no domicílio ou no local indicado pelas autoridades de saúde. O Seixal foi o local escolhido pelo Benfica para o isolamento de Carlos Vinícius e dos restantes jogadores que viajaram desde o Brasil. Deve ser castigado de alguma forma pelo clube este jogador, Diamantino? Não me parece que deva ser assim. Estas coisas vão-se quebrando ou por autorrecriação do próprio jogador, que me parece que foi o caso. Segundo sei, eu telefonei a alguém que me pudesse explicar esta situação do Carlos Vinícius e aquilo que me disseram foi que o Carlos Vinícius saiu do Brasil com um teste negativo. Por autorrecriação dele, no dia da sua chegada, resolve ir jantar a um restaurante e o Benfica, no dia a seguir, fez-lhe novamente um teste que deu também negativo e o jogador está, neste momento, ou a partir desse momento,
em quarentena. Portanto, não acho que haja aqui assim um caso muito grave, a não ser que o jogador não deveria ter feito aquilo que fez, porque sabia que ao vir do Brasil para Portugal deveria ficar em isolamento durante 14 dias. Assim não o fez, mas no dia seguinte fez esse tal teste, que segundo me disseram também deu negativo e está a cumprir a quarentena neste momento. Essa é a imposição de qualquer pessoa, André, que viaja desde o Brasil para Portugal, tem de cumprir essa quarentena. O Benfica tem responsabilidade neste caso, na tua opinião, ou não? Não, o Benfica não tem nenhuma responsabilidade nesta coisa, neste caso que estamos a falar, mas eu aqui vou discordar do Diamantino. Acho que o Vinícius tem muita responsabilidade. Sim. Não é por acaso que existe esta regra. Eu não culpo o Benfica porque o Benfica não pode nem amordaçar, nem prender os seus atletas, como é evidente. E, portanto, mas pode explicar-lhes, não é? Que vem do próprio jogador, não é? O facto dos testes serem dados... Não sei se ouviste o Luís Pedro, André. Não sei se ouviste a intervenção do Luís Pedro. Não, peço desculpa. Mas pode-lhes explicar as regras, pode explicar as regras aos jogadores. Pois, era essa a questão que eu ia tocar, que é o seguinte: não podendo o Benfica ser responsabilizado diretamente, não deixa de haver aqui uma questão que é estranha, porque Vinícius aparece nestas imagens. Eu costumo poupar muito os jogadores, eu sou da escola que poupa muito os jogadores neste tipo de episódios, mas neste não o vou fazer e vou explicar porquê. Vinícius aparece nestas imagens de forma muito descontraída. O que está ali é um homem que não tem a mínima consciência de estar a incumprir com nada. E é isto que me desperta um sinal de alerta. É que Vinícius está a tirar uma foto bem disposto com os donos deste estabelecimento, que não o fizeram por mal, como é evidente, estas pessoas não querem criar problemas a Carlos Vinícius, mas Carlos Vinícius aparece como quem não sabe que não pode fazer isto. Porque se nós virmos as imagens, o jogador do Benfica parece não estar informado para a situação. Portanto, está aqui qualquer coisa que é estranha para mim. E como eu disse, eu não responsabilizo diretamente o Benfica, mas eu pergunto-me, um jovem como Vinícius, que é um jovem inteligente, que costuma ser uma pessoa recatada, aparece nestas fotografias a sorrir, ele terá consciência que não poderia estar ali? Não parece. Sinceramente, há aqui qualquer coisa que está mal explicada, mas eu não me vou pôr a especular com o que não sei. O que sei é que quem vem de países como o Brasil tem que fazer uma quarentena de 14 dias e o facto dos testes estarem negativos não desculpa o caso. Claro que o Diamantino aponta bem, pelo menos sabemos que não teve a colocar ninguém em perigo à partida. Pode haver ali questões teste negativo mais não técnicas significa que não esteja infectado, não é? Daí a quarentena também. Então, era isso uma questão que eu ia dizer. À partida sabemos que não está contaminado porque fez os 2 testes, mas há casos muito específicos, eu não quero estar a entrar em grandes tecnicalidades, em que o vírus pode ficar a incubar durante bastante tempo. E é daí que vem estes 14 dias. Estes 14 dias não são uma invenção, são baseados na ciência. E o que diz é que, apesar de não ser comum, porque o vírus costuma-se desenvolver num período de tempo mais curto, a verdade é que pode ir até 14 dias em incubação. Sendo raro, o Vinícius pode estar a colocar em causa a saúde de terceiros, mesmo não sendo esta a sua intenção. Por isso é que eu, neste caso, Mariana, e finalizo com isto, não consigo estar a relativizar a situação. E eu lembro-me aqui de várias vezes em que já defendi os jogadores, neste caso não vou defender porque acho que estamos a falar de uma questão de saúde pública e sem dramatizar mais do que o que é, também não vou desculpar Vinícius porque ou foi mal informado ou foi informado e não quis saber. E esta é a dúvida que me sobra, Mariana. António, o Benfica podia ou não, pelo menos, ter ajudado a evitar esta situação? Olha, Mariana, eu procurei também saber o que é que se passava, porque achei estranho o comportamento disto, e o Vinícius, quando chega, confirma aquilo que foi dito ao Diamantino, que foi exatamente aquilo que me disseram a mim. O Vinícius chegou, portanto, foi para a casinha dele, resolveu jantar, e ao outro dia apresentou-se no Seixal, e a partir daí ficou na quarentena. Agora, é evidente que o Vinícius tinha a obrigação de saber, como qualquer passageiro de avião, se é-lhe explicado no aeroporto e é-lhe explicado nas companhias aéreas, que a quarentena é precisamente para quando se chega. Portanto, agora, defender o Vinícius, tudo bem, até porque é um jogador da minha simpatia e fiquei muito triste dele o ano passado não ter ficado no Benfica e não ter sido útil ao Benfica. Mas o Vinícius é um cidadão como outro qualquer e tem que assumir as responsabilidades quando se viaja. O meu genro também fez uma viagem à Índia e também teve de fazer uma quarentena, nem sequer em casa, teve de ficar no hotel. Nós temos até o exemplo, Luís Pedro, recente de PP, um jogador que também veio do Brasil, um reforço para o Porto. Responsáveis do Porto foram buscá-lo ao aeroporto e levaram-no diretamente para um hotel para cumprir a quarentena. Neste caso, falhou alguma coisa da parte do Benfica, pelo que percebemos e confirmamos, penso que posso tirar essa ilação daquilo que disse o Diamantino e que disse o António Figueiredo, nem sequer sabia que o Vinícius estava cá. O Futebol Clube do Porto foi buscar o PP e fez-lo cumprir a quarentena. O Benfica desconhecia, pelo que eu ouvi aqui, que o Vinícius estava cá. Isso é mais um sinal de desorganização que graça no Benfica neste momento. Há pequenos sinais, muitas vezes um bocadinho maiores, uns do que os outros. Este é um sinal
já não tão pequeno da desorganização que graça no Benfica neste momento. O Benfica desconhecia que o Vinícius estava cá. E o Benfica, mesmo que não soubesse que o Vinícius estava cá, teria dito ao Vinícius, atenção, é aquilo que faz qualquer clube organizado, atenção, quando vieres para Portugal, vens do Brasil, há um período de 15 dias de quarentena e vais ter de respeitar como outro cidadão qualquer. Coisa que o Vinícius deveria saber, obviamente, se toda a gente sabe porque é que o Vinícius não sabe. Teve este ato, que é um ato... Eu não quero fazer um drama sobre isto, isto não merece fazer um drama. Aquela polémica do Gil Dias também surge nessa ideia de falta de organização? Não, isso eu acho que o Gil Dias acho que é um bocado de azar. O Rei dos Leitões anunciou meia hora antes. Vamos considerar que foi uma infelicidade por parte da estrutura do Benfica. É um pequeníssimo sinal, vá lá. O Vinícius teve um ato completamente irresponsável. Não vamos estar aqui a fazer um drama, obviamente, por tão pouco. Eu já ouvi o António a dizer que não concordava. Há falta de organização do Benfica e irresponsabilidade por parte do jogador. Eu não ia tão longe naquilo que o Luís está a dizer por uma simples razão. Os jogadores, normalmente, era assim no meu tempo, julgo que ainda é hoje, embora haja outras premissas, mas o jogador tem que se apresentar no clube no dia X. Eu não sei se o jogador tem família cá, se tem namorada, se não tem, não faço a mínima ideia. O jogador resolveu vir um dia antes, como podia vir uma semana antes ou 2 semanas antes. Portanto, o Benfica não faz a mínima ideia onde é que estão os seus jogadores. Só para dizer... Se o Benfica quer que os jogadores façam a quarentena no Seixal... Principalmente num caso tão específico como este, em que é obrigatória a quarentena. Só para dizer, o Benfica não faz a mínima ideia de onde é que está. Opinião, Mariana... Só para dizer, António, só para dizer que os clubes aqui não têm responsabilidade, na minha opinião, porque o jogador pode entender... vir uma semana antes para vir ter... Eu não falei em responsabilidade, falei em falta de organização, que é uma coisa completamente diferente. Que os clubes não têm responsabilidade, nem é por isso daí o que eu julgo na ideia, naquilo que penso, é que o clube também não tem essa falta de organização. Porque o jogador pode muito bem entender, vir uma semana antes, 10 dias antes, para vir ter com amigos, para vir ter com as namoradas, ou com ia dizer namoradas. Mas o Benfica tem de saber, a partir do momento é que o jogador está disponível. Imaginando que ele vinha uma semana, até pegando nesse exemplo, imaginando que vinha uma semana mais cedo, isso significava que o jogador podia juntar-se ao plantel mais cedo do que vai juntar-se. Por isso o Benfica também teria de saber. Claro, mas por aí, o que eu quero dizer é que se qualquer cidadão comum português, basta, julgo eu, minimamente olhar para as televisões, perceber um pouco daquilo que se está a passar, sabe perfeitamente que as notícias que nos vão chegando já há algum tempo é que quem chega do Brasil tem que entrar diretamente em quarentena. E não acredito sinceramente que o jogador não soubesse isso. Quando compra o bilhete, ou quando o Benfica lhe manda o bilhete, não acredito que o jogador... Parece que não sabia e também não avisou o Benfica, nem o Benfica procurou saber o paradeiro dele. O parece é uma coisa. Eu tenho a certeza absoluta que o jogador sabia disso. Tenho a certeza. Mas não é isso que eu estou a argumentar, é o facto do Vinícius não ter avisado o Benfica. O Vinícius é casado, nasceu-lhe um filho em Portugal. O Vinícius é casado, nasceu-lhe um filho em Portugal e não tem que estar à espera dos recados do Benfica para cumprir a lei. O Vinícius nasceu-lhe um filho já em Portugal, é casado. Portanto, não é uma novidade. Se o Vinícius viesse, se o Vinícius tivéssemos perante um jogador que viesse de novo para o Benfica... O contexto familiar de cada um, António. Eu estou a dizer, o que eu quero dizer, Mariana, é o seguinte, é que isto estar a dizer que é desorganizado, isto não responde à verdade. E principalmente quando se compara com o jogador que vem de novo. Se o Vinícius viesse pela primeira vez jogar a Portugal, posso garantir que estava alguém à espera dele. Estava alguém do Benfica à espera dele. Agora, para apresentá-lo à comunicação social. Pois, ok. O caso não é esse. Portanto, o Vinícius veio à sua responsabilidade para se apresentar no dia 5. Podia ter vindo no dia 20, podia ter vindo no dia 21, podia ter dito quando viesse da Real Gana. Tinha que se apresentar cá em determinada data. Portanto, o Vinícius é que, sem fazer drama... 14 dias, o Benfica, obrigatoriamente, tem de saber qual é que é o dia 1 da quarentena. Isso é óbvio, não te parece óbvio, Mariana? O dia em que ele viaja... O dia 1 da quarentena o Benfica claro, tem de saber qual é. Obviamente, se sabe que 14 dias depois vai ter os jogadores disponíveis. Uma estrutura minimamente organizada tem que saber isso. Tem que saber o quê? Tem de saber qual é que é o dia 1 da quarentena dos jogadores. Mas porquê é que tem que saber? Isso mexe com a data em que o jogador vai estar disponível para trabalhar com o plantel. Sim, mas isso ele tem que estar disponível na data em que lhe indicam. Agora, se ele vier antes, vem antes. Qual é o problema? Porque pode juntar-se mais cedo ao plantel nesse caso.
com certeza que ele cumpriu então, a data... Então o Benfica tem de saber, caso isso aconteça, não é? Com certeza que ele cumpriu a data que lhe indicaram. Com certeza que ele cumpriu a data que lhe indicaram. Parece-me evidente e é mesmo... E eu lamento que... Mas no fundo também compreendo que alguém queira defender o indefensável, mas parece-me óbvio, parece-me claro que há um ato de irresponsabilidade por parte do jogador e há um sinal de desorganização por parte do clube. Isso parece-me flagrante. Já vamos voltar ao Benfica, assim. mas olhamos também para o Sporting. Não sei se tinha concluído, António. Tinha terminado? Não, terminei, obrigado. Vamos então avançar para olhar também para o Sporting. Vontade ao treinador. Deve ceder o Sporting, na tua opinião, André? Não sei, sinceramente. Eu tenho muita admiração por Ricardo Gaio. O Nazareno começou no Sporting com 12 anos. Portanto, não é um jogador desconhecido. Envolvidos, Luís Pedro, um histórico de tensão. Fizeram um negócio por Paulinho, mas foi também um negócio que demorou muito tempo a fazer, em que o Sporting acabou por chegar às exigências do Braga. Achas que também por isso o Sporting está reticente em relação a Ricardo Gaio, a não fazer uma nova cedência para o mesmo clube? Os casos são diferentes e há aqui também um outro fator, no fundo desta equação, não tem propriamente a ver com o Sporting, é a própria filosofia do Sporting de Braga e do seu presidente. O António Salvador pensa sempre que que qualquer jogador é um diamante e que tem uma mina de ouro em Braga. O que não corresponde à realidade. Eu percebo que o Sporting de Braga vive, como não tem o peso social dos três grandes, não tem tanto aquela massa adepta, tem que viver exatamente da venda dos passos dos jogadores. Do facto, tem que valorizar sempre um jogador para o que possa vender por uma soma que lhe permita depois estar descansado, mesmo em termos orçamentais, durante o resto da temporada. E Ricardo Gaio, tal como qualquer outro jogador, como o Al-Musrati, por exemplo, o Sporting Braga pede sempre um valor bem acima dos valores de mercado pelos seus jogadores. E é o caso de Gaio. Eu estou em crer que, tal como referiste o exemplo de Paulinho, este negócio vai até acabar por se fazer já em cima do fecho da janela de transferências. Tradicionalmente é assim, o Sporting vai esperar com certeza até à última possibilidade e fazer a proposta final. E o Sporting de Braga, já com o mercado a fechar, é que o seu irmão Tiago Gaio foi contratado, tem exatamente as mesmas funções que Ricardo e não faz sentido ficar com os dois jogadores. Já o Braga... O Ricardo Gaio será, obviamente, um jogador para vender em cima do fecho da janela de transferências. Neste momento o Braga faz uma posição de força, um ultimato mesmo ao Sporting e diz que quer uma resposta já na próxima segunda-feira em relação a Ricardo Gaio. O Benfica está à espera da resposta de Nzonzi e a SAD benfiquista fez uma proposta que Nzonzi está a tentar ganhar tempo para avaliar outras propostas. Este processo, André, começa ou não a ter semelhanças com o de Cavani? Semelhanças com o de Cavani acho que vai ser difícil, porque o de Cavani foi mesmo uma longuíssima novela de verão e aqui nós vamos tendo uns episódios, portanto não iria tão longe, mas de facto este caso de Nzonzi é bastante sintomático de como é que o Benfica está a preparar a sua pré-época e aliás, dizer até que está a preparar de uma forma mais equilibrada do que fez no passado, porque eu vou explicar, no meu entendimento, ver um clube como o Benfica gastar 100 milhões de euros era contra a natura. E nós apontámos isso várias vezes. O que é normal é o Benfica fazer como está a fazer agora, que a primeira grande contratação anunciada foi Rui Pedro Brás, depois mais uns retoques na estrutura com ex-jogadores, e agora vê-se que o Benfica está a ir buscar jogadores como Rodrigo Pinho, jogadores como Gil, jogadores também como Nzonzi, que não são propriamente investimentos da mesma monta. E isto é que é o regresso à normalidade. Por muito que custa aos adeptos do Benfica, como os adeptos do Porto e do Sporting também têm que se consciencializar do mesmo, a pandemia veio tirar capacidade financeira. Mas mesmo não estamos a falar de um nível de valores do de Cavani, porque essa é, aliás, a principal diferença entre estes dois processos. Ainda estamos a falar de um jogador que neste momento recebe 3 milhões de euros limpos por ano. Ainda é um valor que está supostamente acima, e que está claramente acima daquilo que pagam os clubes portugueses, não é? Mas existe uma diferença entre nós estarmos a falar. À altura, lembro-me da expressão que eu utilizei, que era enquanto o Benfica estivesse a disparar alvos muito acima da sua bolsa, 10 vezes acima da sua bolsa, o Benfica não ia acertar em ninguém. Nzonzi fica acima, se tivermos em conta que 3 milhões de euros limpos são 6 milhões de euros brutos em Portugal, é isso que representa, fica acima do teto salarial do Benfica, mas não é uma diferença tão colossal como foi no passado. Dir-se-ia o seguinte, os tempos não recomendam que os três grandes façam grandes loucuras ou entrem em grandes devaneios.
mas podem cometer uma outra loucura. Se a loucura que o Benfica quer para atacar a época é nos 11, então poderá lá chegar, Mariana. Portanto, a diferença que eu faço aqui é entre uma insanidade total, que era quando nós ouvimos falar de Cavani, manifestamente, ou como estamos, por exemplo, aqui esta questão de Sérgio Ramos, estamos a falar, 15 milhões de euros ano não é para o Benfica, bem sei, não é o mesmo assunto. A CMTV sabe que Luís Filipe Vieira e Jorge Mendes estiveram reunidos para discutir vários processos do plantel do Benfica. A reunião aconteceu na semana passada, num hotel de luxo em Lisboa. Esta reaproximação surge numa altura em que o agente tem estado mais ligado a negócios do rival Futebol Clube do Porto. O agente também apresentou propostas por jovens da formação do Benfica, mas Luís Filipe Vieira só aceita vendê-los se chegarem valores irrecusáveis. António Figueiredo, face à aproximação recente de Jorge Mendes ao rival Futebol Clube do Porto, o Benfica faz bem ao não permitir que Jorge Mendes fique exclusivamente a fazer transferências com o Porto? Acho que sim. O Jorge Mendes chegou a ser apelidado pelo presidente do Benfica uma parceria com o Jorge Mendes. Era um parceiro de negócio. Portanto, obviamente que o Jorge Mendes não poderá, como empresário que é, só negociar com o Benfica, mas o Benfica deve manter um bom relacionamento com o Jorge Mendes, até porque até aqui o Jorge Mendes tinha jogadores do plantel do Benfica, jogadores bem importantes, não é? E penso que continua a ter, eu não sei concretamente quais são os jogadores que o Jorge Mendes agencia dos atuais jogadores do Benfica, mas devem ser bastantes. E, portanto, acho que é benéfico para o clube manter esse relacionamento. Neste caso, André, Rui Pedro Brás mostrou ser um trunfo? Não sei, teremos que ver com o tempo. Esta questão de Jorge Mendes é algo que merece esta reflexão. Eu acho que qualquer clube bem gerido não pode excluir Jorge Mendes, mas também não pode trabalhar exclusivamente com Jorge Mendes. É aqui que eu acho que alguns têm pecado, uns porque querem excluir o melhor empresário do mundo, outros porque acham que é possível trabalhar exclusivamente, e isso também não é desejável. Rui Pedro Brás é também muito eficaz na passagem de informações de comunicação cá para fora. E, portanto, relativamente ao novo responsável máximo pelo futebol do Benfica, pelo menos do ponto de vista enquanto diretor técnico, para ficar bastante claro o que estou a dizer, teremos com o tempo fazer a prova do algodão. Porque uma coisa é nós termos estas informações, que é muito próximo de A, que é muito próximo de B. O tempo encarregar-se-á de dizer, porque eu tenho para mim que o poder do presidente do Benfica, junto de Jorge Mendes, é muito superior a qualquer ex-comentador, atual diretor de futebol. Mas isto é uma suposição minha, posso estar muito enganado. Rui Pedro Brás pode ser a pessoa mais próxima de Jorge Mendes no universo e eu estar aqui a cometer uma grande injustiça. Mas eu acho que mais relevante aqui do que Rui Pedro Brás é perceber que Jorge Mendes, como o António disse, é um empresário, e é um empresário e, como tal, vai trabalhar com todos os clubes. E acho que é importante, numa altura que no meu clube, no Sporting, havia uma doutrina de proibir o trabalho com Jorge Mendes. Acho que é um erro, mas também é um erro colocar-nos nas mãos de um só empresário, neste caso Jorge Mendes, mas qualquer outro que fosse. Portanto, acho que é nesse equilíbrio que se vai fazer a diferença. Se Rui Pedro Brás é necessário para unir Vieira com Jorge Mendes, é porque algo correu mal há não muito tempo, porque é uma notícia que é um pouco contra a natura, porque o normal é que o Presidente tenha uma boa relação com Jorge Mendes e não um comentador. Eu estou aqui a dizer comentador não é no sentido de depreciar a pessoa, até porque nós somos comentadores aqui, é no sentido de dizer que até há bem pouco tempo a relação que Rui Pedro Brás podia ter com Jorge Mendes era a relação de um comentador que obtinha informações, não outra. E, portanto, se é este homem que tem todo o poder junto de Jorge Mendes, algo irá mal no universo Benfica. Julgo que não possa ser assim. Tem que ser mesmo o Presidente a ter estes dossiês em mão, Mariana. Não houve nenhum corte de relações, Luís Pedro, entre Jorge Mendes e o presidente do Benfica, mas foi evidente nos últimos meses uma clara aproximação deste agente ao Futebol Clube do Porto e particularmente aos jovens da formação. No Benfica, o papel de Jorge Mendes nesta altura resume-se à colocação de alguns jogadores excedentários ou podem acontecer negócios como, por exemplo, o de Fábio Silva no verão passado? Sim. O relacionamento entre o Benfica e Jorge Mendes já teve, como é óbvio, avanço e recuo, já teve pontos altos e pontos baixos, mas manteve esse relacionamento, podemos, ao longo destes anos todos, aplicar sempre essa palavra. Houve sempre um relacionamento e há uma óbvia amizade e até cumplicidade entre o presidente do Benfica e aquele que é um dos mais importantes empresários do mundo. Isso vai acontecer, havendo ou não agora uma maior ligação ao Sporting ou ao Futebol Clube do Porto, vai sempre haver esse relacionamento exatamente por causa da importância de Jorge Mendes. Essa importância, e é bom que se ressalve isto,
tem sido mais visível nos últimos anos na colocação dos jogadores do que propriamente no reforço da equipa. Com tantos contactos de Jorge Mendes nos principais campeonatos da Europa, é óbvio que o Benfica lhe pede apoio exatamente para colocar os jogadores. Até porque nesta fase do mercado de transferências, nós sabemos que, no que ao Benfica diz respeito, o Benfica não vai contratar ninguém, ou não vai contratar praticamente ninguém, e Gil Dias foi uma exceção, até porque os valores são, não diria irrelevantes, mas quase. O Benfica vai precisar de colocar jogadores exatamente para depois ter o encaixe e reforçar logo de seguida o plantel. A colocação destes jogadores é fundamental. Eu recordo que, por exemplo, o ano passado foi Jorge Mendes quem conseguiu colocar Carlos Vinícius no Tottenham. E Jetson. E Jetson, se bem que o caso Carlos Vinícius é mais importante porque o Tottenham pagou ao Benfica o empréstimo e havia a possibilidade, havia a utopia de o Benfica encaixar hoje 45 milhões de euros caso o Tottenham acionasse a cláusula de opção. Obviamente que era impossível, mas chegou a haver essa possibilidade. E os jogadores como o Carlos Vinícius, como se calhar Weigl, como eu diria 85% do plantel do Benfica que tenha mercado, o Benfica vai precisar de Jorge Mendes exatamente para que o Benfica consiga subsistir financeiramente, porque é isso que verdadeiramente está em causa. Deve ser a prioridade do Benfica tentar colocar jogadores? Diamantino? Não me parece. Sinceramente, apesar da dificuldade dos clubes portugueses, de todos, que é conhecida, não me parece que não me parece que seja essa a prioridade. É claro que no momento em que vivemos, e nós quase sempre fomos assim, um país mais vendedor do que comprador em termos futebolísticos, e noutras áreas também, mas agora falamos só de futebol, não custa nada perceber que se houver bons negócios, que o Benfica fará esses bons negócios como qualquer outro clube. Neste momento não há, Portugal, ou portanto, os clubes portugueses não têm jogadores imprescindíveis, não tem nenhum Cristiano Ronaldo, não tem nenhum Eusébio, não tem nenhum Peurteu, não tem nenhum Fernando Gomes, isto para não ferir suscetibilidades. E, portanto, todos os clubes tentam vender se os negócios realmente forem bons. Aquilo que me parece, e eu já há muito tempo que venho ouvindo muitos comentários sobre a estratégia do Benfica, mas basta perceber um pouco deste fenómeno futebolístico para sabermos que aquilo que o Benfica vai fazer é aquilo que ditar a entrada ou não na Liga dos Campeões. E, portanto, a partir daí sim poderemos comentar aquilo que o Benfica poderá fazer, e ninguém tem dúvidas nenhumas que se o Benfica não entrar na Liga dos Campeões não terá grandes mexidas, e se entrar na Liga dos Campeões, com certeza que haverá disponibilidade para outro tipo de situações.